Você já se perguntou se, de fato, existe alguém predestinado para você? Alguém que, por alguma razão misteriosa, foi feito para se encontrar com você em algum ponto da vida? Talvez você já tenha se pegado sonhando com essa possibilidade, com essa ideia de uma alma gêmea esperando para completar a sua. Mas e se essa busca não for apenas uma questão de destino ou algo místico, mas um reflexo de nossos próprios comportamentos condicionados ao longo da vida? B.F. Skinner, um dos maiores nomes da psicologia comportamental, tem algo a nos ensinar sobre isso. Para ele, nada é completamente destinado. Ele acreditava que nossos comportamentos, especialmente em nossos relacionamentos, não são frutos de uma escolha totalmente livre, mas sim moldados por algo que ele chamou de reforços, estímulos e experiências que repetimos ao longo da vida. O que isso significa é que, ao invés de apenas encontrar alguém de maneira mágica, nossos vínculos emocionais podem ser o resultado de padrões repetitivos que formamos a partir das nossas experiências passadas. Imagine isso por um momento. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o carinho e a atenção eram escassos, e agora, quando se encontra em um relacionamento, a sua busca inconsciente por alguém que te preencha com essa falta se intensifica. Ou quem sabe você viveu uma experiência difícil no passado e, ao se envolver com uma nova pessoa, tenta inconscientemente recriar um padrão que já foi reforçado pela dor ou pela alegria. Não estamos tão livres quanto imaginamos em nossas escolhas. Em vez de encontrar uma alma gêmea predestinada, muitas vezes estamos repetindo padrões emocionais que já foram moldados em nós, sem sequer perceber. Nossos relacionamentos se tornam respostas condicionadas aos reforços que recebemos ao longo da vida, como se estivéssemos em busca da mesma emoção, da mesma sensação de completude que experimentamos em algum momento do passado. Então, será que a ideia de que almas gêmeas sempre se encontram é realmente um acaso? Ou é uma construção de nossos próprios comportamentos? A busca por esse ideal pode ser uma ilusão criada por um padrão emocional que seguimos, um reflexo das respostas que aprendemos a esperar dos outros. Esses padrões de comportamento são tão profundos que muitas vezes nem percebemos. Quando nos sentimos atraídos por uma pessoa, é possível que, ao invés de estarmos seguindo um destino cósmico, estamos, na verdade, sendo guiados por estímulos e experiências que nos levam a escolher aqueles que nos lembram ou nos proporcionam o mesmo tipo de gratificação emocional que já buscamos antes. Skinner nos ensinaria a olhar mais de perto para essas escolhas. Ele acreditava que, para realmente mudarmos, precisamos entender os condicionamentos que nos conduzem. E essa é a chave. Ao entender como nossos comportamentos foram moldados, podemos começar a mudar esses padrões e, assim, encontrar relações mais autênticas, mais conscientes, que realmente nos ofereçam algo novo. Imagine a possibilidade de se libertar de padrões repetitivos. Imagine que, ao invés de procurar alguém para preencher um vazio emocional, você poderia criar novas formas de se conectar, novas formas de se relacionar, baseadas em um entendimento mais profundo de si mesmo. Você não precisa depender da ideia de uma alma gêmea predestinada para se sentir completo ou realizada. A verdadeira transformação começa quando passamos a reconhecer e a questionar os padrões de comportamento que seguimos, quando nos tornamos mais conscientes dos reforços emocionais que buscamos e, assim, podemos reprogramar nossa maneira de nos conectar com o mundo e com os outros. Ao fazer isso, somos capazes de criar um tipo de liberdade emocional onde os relacionamentos podem ser mais leves, mais genuínos e mais enriquecedores. Agora, a grande pergunta é: como podemos começar essa mudança? Como podemos criar novos padrões e construir novos tipos de vínculos?
Como podemos estar mais presentes e conscientes nas nossas escolhas, sem depender da ilusão de que o encontro perfeito vai simplesmente acontecer? A resposta está em reconhecer os padrões condicionados, em perceber como o comportamento humano pode ser reprogramado a partir de novas experiências e reforços. Podemos escolher conscientemente o tipo de conexão que queremos cultivar, criando um espaço onde a verdadeira liberdade emocional se torna possível, sem as limitações dos velhos condicionamentos. E ao fazer isso, começamos a caminhar para a criação de relações que não são mais baseadas em um ideal de alma gêmea, mas em uma profunda compreensão de nós mesmos e dos outros. Ao final, a verdadeira conexão, a que todos buscamos, vem da liberdade de escolher nossos próprios caminhos, livres das amarras do passado. Quando conseguimos liberar nossa mente e nosso coração desses condicionamentos, é aí que as relações mais autênticas e profundas podem florescer. E, ao invés de buscar um encontro predestinado, passamos a construir, juntos, o que realmente queremos e precisamos, com a clareza de que, a cada passo, estamos criando algo verdadeiramente nosso. Então, da próxima vez que você se pegar pensando em uma alma gêmea, lembre-se de que você é a chave para transformar os padrões que guiam seus relacionamentos. E ao fazer isso, você pode descobrir que, ao invés de procurar algo que já foi predestinado, você pode criar, com liberdade e autenticidade, a conexão mais verdadeira que você poderia desejar. Ao refletirmos sobre o que acabamos de explorar, a ideia de almas gêmeas começa a se desvelar de uma maneira diferente. Em vez de ser algo predestinado, ela se torna uma busca por algo que já está dentro de nós, o reflexo dos nossos próprios padrões emocionais, as repetições de experiências que procuramos reproduzir em nossos relacionamentos. E essa percepção nos leva a uma nova compreensão da liberdade emocional. Porque quando nos damos conta de que a maioria de nossos comportamentos e escolhas são condicionados por reforços e experiências passadas, surge a possibilidade de reprogramar esses padrões. Isso nos permite agir de forma mais consciente em nossas relações, sem ser arrastados pela corrente de velhos comportamentos, e criar novas formas de conectar. Agora, a pergunta que surge é: como podemos começar a transformar esses padrões? Como podemos nos libertar da ideia de que as nossas relações precisam seguir um script predeterminado e, em vez disso, cultivar algo genuíno, livre e autêntico? A resposta, como Skinner nos ensina, está em nos tornarmos mais conscientes do que estamos reforçando a cada momento. Você já percebeu como certos comportamentos se repetem em sua vida? Como em muitos relacionamentos, você acaba se atraindo pelas mesmas características, pelas mesmas situações emocionais? Isso acontece porque os reforços que você experimenta ao longo da vida continuam a ser repetidos, tornando esses padrões quase automáticos. Quando alguém nos oferece o que já fomos condicionados a buscar, aceitação, segurança, carinho, a tendência é que busquemos isso novamente, como se fôssemos guiados por um roteiro invisível. Mas, e se você começasse a se perguntar: o que estou realmente buscando nesse relacionamento? O que ele está realmente me oferecendo? Isso pode ser o primeiro passo para quebrar o ciclo de comportamento condicionado. Ao questionar nossas motivações, podemos começar a reconhecer o que estamos reforçando em nossas escolhas e o que precisamos de fato em nossos vínculos. E, a partir desse ponto, podemos introduzir novas formas de reforço em nossa vida. Isso pode ser feito ao cultivarmos relacionamentos que nos desafiem a crescer, que nos ensinem a dar e receber de maneira mais equilibrada. Ou talvez ao estabelecer uma relação mais profunda conosco mesmos, criando a base para que possamos nos conectar com os outros de uma forma mais autêntica, mais completa.
Skinner acreditava que a verdadeira mudança só acontece quando nos tornamos conscientes do que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Não se trata apenas de uma mudança de comportamento, mas de uma mudança na maneira como percebemos nossas escolhas e as razões que nos levam a tomá-las. Em outras palavras, se queremos mudar nossos relacionamentos, precisamos primeiro entender as forças que os estão moldando. E essas forças, muitas vezes, são invisíveis, baseadas em reflexos condicionados, em respostas que aprendemos ao longo da vida. Então, ao começarmos a entender esses padrões e ao nos tornarmos mais conscientes de nossos comportamentos, podemos dar o passo seguinte: reprogramá-los. E isso não significa mudar quem somos, mas sim transformar a maneira como reagimos, como nos conectamos, como escolhemos. O maior poder que temos é o de decidir conscientemente os tipos de reforços que queremos em nossa vida. Podemos decidir mudar as situações em que buscamos gratificação emocional. Podemos criar uma nova narrativa em nossos relacionamentos, uma que seja mais livre de condicionamentos passados. E ao fazermos isso, podemos começar a construir a liberdade emocional que Skinner falava, uma liberdade que nos permite agir e escolher de maneira mais autêntica, sem ser preso a velhos padrões. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como posso aplicar isso na prática? Como posso começar essa transformação? A primeira coisa é se dar permissão para reconhecer os padrões que você está repetindo. Olhe para os seus relacionamentos passados e perceba se existe algo que se repete. Tipos específicos de pessoas, reações emocionais semelhantes, padrões de comportamento que se reeditam em todas as suas experiências. Isso não é um erro, mas sim um reflexo do que você tem aprendido a esperar do mundo e dos outros. Uma vez que você se torne mais consciente desses padrões, o próximo passo é trabalhar na criação de novos reforços. E isso começa com pequenos gestos de mudança. Tente se conectar com pessoas que representam um tipo diferente de relação emocional para você. Busque experiências que desafiem seus velhos comportamentos e padrões emocionais, que tragam novos tipos de gratificação. E, mais importante, invista em seu próprio crescimento emocional, criando um espaço de autoconhecimento e autossuficiência. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, claro. Mudança é um processo gradual que exige paciência e persistência. Mas o ponto crucial aqui é que você tem o poder de recondicionar suas próprias respostas emocionais. E ao fazer isso, pode começar a criar uma nova realidade em seus relacionamentos. E, quando isso acontecer, talvez você perceba que não há mais a necessidade de acreditar que existe uma alma gêmea esperando por você. Porque ao mudar os padrões que estavam moldando suas relações, você cria por si mesmo a conexão mais verdadeira e autêntica que poderia existir, aquela com você mesmo. E a partir daí, as relações com os outros fluem de maneira mais natural, mais rica e mais consciente. Portanto, ao invés de esperar que algo ou alguém de fora mude a sua vida emocional, pergunte-se: o que posso mudar dentro de mim para que eu possa me conectar de maneira mais profunda e verdadeira com os outros? Esse é o primeiro passo para criar a liberdade emocional e as relações que realmente fazem sentido em sua vida. E, à medida que você começa essa jornada de transformação, lembre-se, você tem o poder de criar os vínculos que deseja, a partir de uma base sólida e consciente, sem depender de mitos ou ideias pré-concebidas sobre o que é uma alma gêmea. A verdadeira liberdade está em escolher e criar a cada dia a conexão que você deseja ter com o mundo e com as pessoas ao seu redor. À medida que continuamos essa jornada, chegamos a um ponto crucial: a realização de que nossos comportamentos, emoções e padrões de relacionamento não são simplesmente respostas a um destino inevitável, mas sim frutos de experiências passadas e escolhas repetidas. Quando falamos de liberdade emocional e mudança,
Estamos falando sobre a capacidade de se afastar da ideia de que nossos vínculos estão predestinados e tomar as rédeas do que podemos criar e viver. A psicologia de Skinner nos oferece uma ferramenta poderosa para essa transformação. Ele acreditava que o comportamento humano é essencialmente uma resposta a estímulos e reforços, e que é possível mudar esses comportamentos por meio de reforços diferentes, mais conscientes. Ou seja, se os padrões que seguimos em nossos relacionamentos estão sendo condicionados por experiências passadas, podemos reprogramá-los. Não é um processo simples, mas é possível. Agora, a pergunta que surge é: como podemos começar a aplicar essa ideia na prática em nossos próprios relacionamentos e vidas emocionais? Como podemos nos tornar mais conscientes das respostas que estamos oferecendo e, consequentemente, escolher novas maneiras de nos conectar com os outros? A mudança começa com o autoconhecimento. Precisamos, antes de tudo, compreender como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Isso inclui refletir sobre nossos próprios padrões emocionais e sobre os comportamentos que repetimos constantemente. Talvez você perceba que tende a buscar validação excessiva dos outros, ou talvez se sinta atraído por pessoas que, mesmo inconscientemente, reproduzem dinâmicas emocionais que você já vivenciou antes. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo crucial para quebrá-los. A consciência é o primeiro reforço de mudança. Quando estamos cientes de nossas respostas emocionais e de nossas escolhas, podemos começar a mudar o tipo de reforço que buscamos. Em vez de procurar a validação externa ou um tipo de amor que nos preenche por meio da aprovação, podemos começar a nos focar em criar um amor mais autêntico e mais consciente, que começa dentro de nós. O que isso significa na prática? Significa começar a criar novos tipos de experiências que reforçam comportamentos diferentes. Se, em relacionamentos passados, você sempre procurou por um amor que estivesse baseado em um padrão de dependência ou validação, talvez agora seja o momento de investir em relacionamentos que desafiem essas necessidades, que o estimulem a crescer de maneira mais independente e saudável. Pode significar também aprender a ser mais autossuficiente emocionalmente, buscando não apenas o amor do outro, mas também o seu próprio amor e autoaceitação. Essas mudanças não acontecem de uma hora para outra, é claro. A verdadeira transformação leva tempo e exige esforço consciente. Mas, ao adotar a ideia de Skinner de que os comportamentos podem ser recondicionados, você começa a criar um ambiente emocional mais saudável e equilibrado. Ao dar um novo direcionamento aos seus comportamentos, você não está apenas reagindo aos outros, mas sim se tornando mais ativo e consciente no processo de construção de seus relacionamentos. Essa mudança também envolve a prática constante de novos comportamentos, reforçando aqueles que são mais alinhados com a pessoa que você quer se tornar. Se, por exemplo, você está acostumado a se envolver em relacionamentos que te deixam ansioso ou com baixa autoestima, o que você pode fazer de diferente agora? Como você pode criar novas experiências com base em suas novas escolhas que reforcem um relacionamento mais equilibrado e satisfatório? É um processo de construção, onde você vai moldando seus comportamentos e atitudes até que eles se tornem um reflexo natural de quem você está se tornando. E, com o tempo, essas mudanças irão se refletir em seus relacionamentos de maneira profunda. Você não precisará mais buscar por uma alma gêmea que preencha um vazio. Ao invés disso, você encontrará pessoas que se alinham com sua nova forma de ser, e não com os velhos padrões emocionais que você estava repetindo sem perceber. Essa liberdade emocional é o que Skinner nos mostrou, a liberdade de escolher e criar. Não estamos presos a um destino ou a um script, mas somos capazes de reescrever nossa própria história emocional.
E ao fazer isso, podemos criar conexões mais profundas, mais autênticas e mais verdadeiras. Assim, ao refletir sobre os padrões que guiam seus relacionamentos, pergunte-se: o que estou buscando nesse vínculo? O que estou reforçando em mim e no outro? E, mais importante ainda, como posso mudar esses padrões para que minhas conexões sejam mais saudáveis, mais conscientes e mais alinhadas com quem eu realmente sou? Em última análise, você está no controle, a jornada para encontrar relações mais profundas e significativas começa com o entendimento de que você é capaz de mudar os padrões que moldam seus comportamentos e sua forma de se conectar com os outros. E ao fazer isso, você cria um novo espaço para vínculos autênticos e transformadores, que não dependem de mitos ou ideias pré-estabelecidas, mas sim da sua capacidade de se conectar consigo mesmo e com os outros de forma mais consciente e livre. Quando você se dá permissão para se conhecer e mudar, você começa a construir os tipos de relações que realmente fazem sentido em sua vida. Relações que não são baseadas na ideia de destino, mas na escolha livre e transformadora de se conectar com os outros de forma genuína e autêntica. Isso é a verdadeira liberdade emocional, não apenas em relação aos outros, mas também a si mesmo. Chegamos então a um ponto crucial na nossa reflexão. Como podemos realmente aplicar essa ideia de liberdade emocional no nosso dia a dia e transformar nossos relacionamentos? O processo de transformação começa de dentro para fora. Não podemos esperar que as circunstâncias externas mudem para que nós também mudemos. É preciso uma mudança interna, uma conscientização dos padrões que seguimos, dos comportamentos que temos e dos reforços que estamos constantemente buscando. Skinner nos mostrou que o comportamento humano é condicionado por estímulos, e é isso que precisamos entender. Se fomos condicionados a buscar determinados tipos de conexões, a primeira parte do processo é entender de onde vêm esses comportamentos. Se você se sente atraído por pessoas que acabam trazendo os mesmos desafios emocionais, ou se você se vê repetindo padrões de dependência, a chave para mudar isso está em compreender como esses padrões foram formados e, a partir daí, como você pode começar a reforçar novos comportamentos. O que isso significa na prática? Em vez de buscar uma alma gêmea que preencha todos os seus vazios emocionais, você começa a buscar experiências que, por mais desafiadoras que sejam, ofereçam algo novo, algo que desafie os velhos condicionamentos. Isso pode ser desconfortável no começo, mas é assim que o comportamento vai sendo remodelado. É aqui que a verdadeira liberdade emocional entra em cena. Não se trata de esperar por um encontro milagroso, mas de perceber que você tem o poder de criar as condições para um relacionamento mais autêntico e saudável. E isso começa com escolhas conscientes. Ao perceber que seus antigos padrões estão te limitando, você pode começar a criar novos reforços emocionais, mais alinhados com quem você deseja ser. Agora, o que significa isso em termos de ação prática? Como você começa a se afastar dos velhos padrões? A resposta não é simples, mas começa com a reflexão e a prática. Comece perguntando a si mesmo: quais padrões emocionais estou reforçando nos meus relacionamentos? O que estou buscando em meus vínculos que me mantém preso a velhos comportamentos? Você pode perceber que, ao longo dos anos, pode ter se acostumado a buscar sempre os mesmos tipos de respostas emocionais. E isso cria uma sensação de conforto na repetição, mesmo que esse conforto seja ilusório. Pode ser uma sensação temporária de validação ou segurança que, no fundo, te impede de viver experiências novas e mais gratificantes. Esse é o momento para a mudança. Quando você começa a identificar esses padrões, o passo seguinte é fazer novas escolhas.
Não é fácil, pois significa sair da zona de conforto emocional. Mas, como Skinner nos ensina, se o comportamento é condicionado por reforços, podemos criar novos reforços mais saudáveis. Ao invés de buscar alguém que apenas te valide, por exemplo, você pode se concentrar em construir relações que promovam crescimento mútuo, confiança e respeito. Não se trata de eliminar a necessidade de amor e conexão. O que estamos falando aqui é de mudar a maneira como nos conectamos. Em vez de buscar algo fora de nós mesmos para preencher um vazio, começamos a criar a base de amor e aceitação dentro de nós. E isso, por sua vez, cria um espaço onde podemos nos conectar com os outros de maneira mais autêntica. Uma das formas de praticar isso é focar na construção de uma relação sólida consigo mesmo. Isso envolve aprender a valorizar suas próprias necessidades emocionais e entender que você é capaz de se fornecer o tipo de apoio que muitas vezes esperamos que outra pessoa nos dê. Isso é fundamental, porque quando você é capaz de se apoiar e se nutrir emocionalmente, não depende mais de outras pessoas para preencher esses vazios. Isso libera você para criar vínculos mais livres e verdadeiros, sem o peso da expectativa. Ao longo dessa jornada, será importante também se cercar de pessoas que compartilhem dessa visão de crescimento emocional. Pessoas que, assim como você, estejam dispostas a refletir sobre seus próprios padrões e a buscar uma maneira mais consciente de se relacionar. Isso cria um ambiente no qual os relacionamentos se tornam não apenas fontes de prazer, mas também de aprendizado e crescimento contínuos. A ideia de que duas almas feitas uma para a outra sempre vão se encontrar perde a força quando percebemos que, na verdade, somos nós mesmos que criamos a possibilidade desse encontro. Não é o destino que une as pessoas, mas as escolhas que fazemos, os comportamentos que decidimos reforçar e os vínculos que decidimos construir de maneira consciente. Esse é o poder que Skinner nos oferece, a capacidade de reprogramar nossos próprios comportamentos, de moldar nossas experiências de forma ativa e de, assim, criar os relacionamentos que verdadeiramente desejamos. Não precisamos esperar que o universo nos traga algo perfeito ou predestinado. Ao invés disso, podemos criar o que buscamos com base em quem somos, em nossos valores e em nossas escolhas mais autênticas. Então, quando você pensar novamente sobre a ideia de almas gêmeas, pergunte-se: será que estou buscando alguém para preencher um vazio dentro de mim, ou estou pronto para criar algo novo, mais autêntico e mais alinhado com quem eu sou hoje? E lembre-se de que, ao invés de procurar fora, a verdadeira transformação começa dentro de você. Ao se tornar mais consciente dos seus padrões, você começa a criar a liberdade de se conectar de uma maneira mais verdadeira, mais profunda e mais transformadora, tanto com você mesmo quanto com os outros. Ao longo desta jornada, exploramos como a busca pela alma gêmea pode ser, na verdade, uma projeção de nossos próprios padrões emocionais e comportamentais. Em vez de sermos guiados por um destino predeterminado, como gostaríamos de acreditar, somos moldados pelas experiências que vivemos e pelas respostas emocionais que aprendemos a esperar. A psicologia de Skinner nos ensina que nossos comportamentos são resultados dessas experiências e que podemos reprogramar esses padrões para criar novas formas de conexão e amor. A verdadeira liberdade emocional não vem de esperar passivamente por um encontro mágico, mas de se tornar consciente de nossos próprios padrões e escolher ativamente mudar aqueles que não nos servem mais. Ao entender como os reforços moldam nossos comportamentos, podemos criar os tipos de vínculos que realmente queremos. Não são as almas gêmeas que nos completam, mas nossas próprias escolhas feitas com consciência e liberdade. Mudança, como Skinner nos ensinou,
é um processo contínuo. Não há uma transformação instantânea, mas um compromisso constante de se conhecer melhor, entender os padrões que nos controlam e escolher conscientemente o tipo de reforço que queremos para nossas vidas. A partir disso, podemos criar novas formas de se conectar com os outros, de nos relacionarmos de maneira mais autêntica, sem as limitações dos condicionamentos passados. Você tem o poder de criar a realidade emocional que deseja. Você pode agora olhar para seus próprios relacionamentos e padrões com uma nova perspectiva. Pergunte-se: quais padrões estou reforçando? O que realmente busco em minhas relações? E mais importante, como posso transformar esses padrões para criar algo mais profundo e mais alinhado com minha verdadeira essência? Ao mudar sua percepção e comportamento, você não apenas muda a forma como se conecta com os outros, mas também se liberta da ideia de que a felicidade e a realização dependem de algo externo. Ao invés de procurar por uma alma gêmea predestinada, você começa a construir algo ainda mais significativo, uma conexão profunda com você mesmo e, a partir daí, com os outros. Portanto, a liberdade emocional está em suas mãos. Ela começa com a consciência dos padrões que guiam seus comportamentos e a coragem de mudar aquilo que não mais serve ao seu crescimento. Ao fazer isso, você cria os vínculos mais autênticos e saudáveis, não porque são predestinados, mas porque você os construiu, com base na liberdade de ser quem você realmente é. Esse é o verdadeiro encontro, não o encontro com uma alma, que já estava predestinada a você, mas o encontro com você mesmo, capaz de se conectar com o mundo de uma maneira mais verdadeira, mais livre e mais plena. Você é o arquiteto de suas próprias relações e, ao tomar as rédeas de sua própria transformação, pode criar a cada dia as conexões que realmente fazem sentido em sua vida.